Boa tarde para quem está assistindo ao vídeo, quem está aqui também na turma, na aula. Eu vou apresentar aqui rapidinho alguns enunciados das questões que apareceram, foram questões da prova da UB 2021. Vou discutir aqui rapidamente sobre elas e algumas sugestões de resolução. Eu vou falar sobre essa questão aqui, que ela é a questão 0 da UBI, ela é do nível 1 e 2. Então, falando sobre essa questão, ela envolve basicamente manipulações com vetores, ou até mesmo manipulações com listas, pilas ou filhas, mas na solução que eu vou apresentar aqui, vai ser usando vetores mesmo. Então, basicamente, a questão diz que ela contextualiza, falando sobre o problema, que diz o seguinte: seu chefe está no telefone nervoso. Ele quer que você compute a soma de uma sequência de números que ele vai falar para você ao telefone, para saber o total de vendas em sua mais recente viagem de negócio. Infelizmente, de vez em quando, seu chefe fala números errados para você ao telefone. Felizmente, seu chefe rapidamente percebe que falou um número errado e diz 0, que, como combinado previamente, quer dizer ignore o último número corrente. Infelizmente, seu chefe pode cometer erros repetidos e de 0 para cada erro. Por exemplo, seu chefe pode falar o telefone 13540000700, o que significa uma soma total igual a 7, conforme explicado na tabela abaixo. Então, aqui ele primeiro fala 1354. Aí eu tenho esses números aqui, ditos pelo meu chefe. Aí tem que registrar os números. 00. Então, eu vou ter que ignorar os dois últimos números, porque ele errou um número, dois números seguidos. 7, vou incluir aqui com os números que é para ser incluídos. 00, ignorar os dois últimos números, 3 e 7, ficou só 1. E por último, 6. Finalizando com os números 1 e 6, nos números que o seu chefe deseja. Então, para não deixar seu chefe ainda mais nervoso, escreva um programa que determine a soma total dos números falados por seu chefe ao telefone. A entrada, ela consiste em uma primeira linha de entrada, que contém o número N, que é a quantidade de números inteiros, incluindo zeros, que o seu chefe falou ao telefone. Cada uma das N linhas seguintes contém um número inteiro X, XI. A saída, seu programa deve produzir uma linha na saída contendo um único inteiro, com a soma correta dos números, levando em conta que 0 significa erro, conforme descrito abaixo. Então, aqui tem as restrições, os números que ele falar estão entre 1 e 100 mil, não, 1 e 100, acho que é 100 mil mesmo. E os números que ele falar estão entre 0 e 100. E o resultado tem que estar nesse intervalo aqui. Aqui é um exemplo, ele falou esses números e a saída foi 0, ou seja, deu 4, 3 e 0. Então, ele ignorou 3, então eu fiquei só com 4. Depois ele disse 4 e ignorou 4. Então, no final das contas, a gente tem uma soma de 0. E esse exemplo aqui que eu vou mostrar aqui, mais ou menos. Então, uma das soluções que pode ajudar nesse problema nesse exemplo aqui. Então, por exemplo, ele tem um número, o valor que ele vai falar, número de dígitos que ele vai falar, o valor, e aqui coloquei um tamanho para poder ficar variando o tamanho do meu vetor conforme ele for falando os números. Então, meu tamanho vai variando, porque de vez em quando ele vai falar um número errado, então aqui vai acabar diminuindo ou até aumentando a quantidade de números dentro daquele vetor. Aqui, por exemplo, iniciou com 4, depois passou para 2 números, depois 3. Então, assim, a quantidade de números que eu vou ter registrados, eles vão variar. E no final, eu vou ter que fazer a soma dos números que sobraram.
Então, aqui, o tamanho significa isso. Primeiramente, ele faz a leitura do número. Aqui, aloquei um vetor dinamicamente com a função calloc, que aloca um vetor com todas as posições iniciando com zero. E aqui, um for para repetir, para uma repetição para a quantidade de números que ele falar, e eu vou fazendo as alterações. Aqui ele vai ler o valor, e se o valor for zero, eu vou diminuir o tamanho em 1. Eu não estou diminuindo necessariamente o tamanho do meu vetor, mas eu tô variando de forma que eu tenha um tamanho dentro de um meu vetor com n posições, só que eu vou usar uma certa quantidade de números. Então, esse tamanho aqui, ele se refere à quantidade de números que eu tenho, e a cada vez que ele vai errando, eu vou voltando, ou eu vou aumentando. Aí eu vou incluindo na última posição daquele tamanho ali, o último valor que ele falou. Se ele errou, eu vou voltar e vou desconsiderar aquele valor que estava naquela posição aqui. Aí eu vou lá e altero assim que ele digitou um número sem falar zero. Aqui a soma, depois que terminou essa operação aqui, essa variável soma aqui serve para fazer a soma dos números que ficaram. E aqui eu estou variando um vetor de i até tamanho, que vai passar pelo meu vetor até o tamanho que ficou variando aqui, no final das contas. E aí eu vou pegando aqueles valores que sobraram, que ficaram dentro do vetor. Se eu tenho um vetor de 100 posições e usei 3 tamanhos, aqui nesse caso, eu vou acabar, esse for vai acabar passando por 3 posições, que são as posições que têm os números que foram aceitos. E aí, no final, eu imprimo a soma. Então, é basicamente isso daqui. Então, eu vou só executar. Vamos terminar aqui mesmo. Se eu só salvar aqui, alterei ele agora. Vamos escrever. Aqui, um texto, um arquivo de entrada, para poder já colocar, preencher com os valores. A saída foi 7, que é igual aqui no exemplo, desse aqui. Aqui ele foi falando os valores e acabou sobrando 1 e 6, que foi 7. No final das contas, acabou sobrando esses valores. Eu posso fazer esse exercício usando uma outra estrutura chamada fila, ou não, fila, lista, até mesmo fila. Mas nesse caso aqui, como a gente até hoje não chegou nesse ponto de estrutura de dados, a gente vai falar essa solução aqui, ela é usando vetores mesmo. Então, é basicamente isso. Eu tenho um vetor, vou alterando o tamanho dele, e nas últimas posições desse tamanho que está sendo alterado, eu vou colocar o valor que ele falou. Se tiver errado, eu vou voltando, e vou sobrescrevendo em cima do meu vetor os valores certos. É isso. Na próxima questão aqui, é questão idade. Nessa questão, eu tenho eu coloquei duas versões, né? Apresentou duas versões de soluções. Essa é a primeira versão. Eu vou colocar aqui o enunciado da idade. Que não tá aqui. Então, vou ter que abrir aqui. Não lembro.
Aqui. Bem, nessa questão aqui, ela diz o seguinte, ela é do nível 1. Ela diz o seguinte: Sibeli, Camila e Celeste são 3 irmãs inseparáveis, estão sempre juntas e adoram fazer esportes, ler, caminhar, jogar no computador. E agora estão aprendendo a programar computadores para desenvolver seus próprios jogos. Mas nada disso interessa para essa tarefa. Estamos interessados apenas nas idades. Sabemos que Sibeli nasceu antes de Camila e Celeste nasceu depois de Camila. Dado 3 números inteiros indicando as idades das irmãs, escreva um programa para determinar a idade da Camila. A entrada é composta por 3 linhas, cada linha contendo um número inteiro n, que é a idade de uma das irmãs. Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único número inteiro, que é a idade da Camila. Então, o número ele varia de 5 a 100, então as idades elas não podem ser menores que 5 nem maiores que 100. E aqui os exemplos de saída. Então, aqui falou que a Cibele nasceu antes de Camila e Celeste nasceu depois de Camila. Então, Cibele é mais velha e Celeste é mais nova. Camila é irmã do meio. Aqui, então, no caso, o número que corresponde à idade da Camila é a idade 7, que a mais nova seria a Celeste, a mais velha a Cibele e a do meio Camila. Então vamos partir para o código aqui, solução. Como falei, apresentei dois tipos só, mas a saída tem que ser a mesma, né? Bom, eu acredito que a solução está ok. Então aqui eu coloquei um comentário para poder orientar. A idade da Cibele é maior que de todos e Camila está aqui no meio e a Celeste é a irmã mais nova. Então aqui ele vai me fornecer 3 idades, 1, 2 e 3. Eu coloquei idade 1, idade 2 e idade 3, porque ele vai me fornecer 3 idades. Aqui estou lendo as idades e coloquei um inteiro para guardar a idade da Camila. Aqui faço as verificações. Primeiro eu verifico qual que é a maior idade dentre as 3. Se for a idade 1 for maior que todas as 3, então eu vou verificar entre a idade 3 e a idade 2, quais delas está no meio. Então, eu uso essa variável aqui de diferença para poder verificar se a idade 3 é maior do que a idade 1, então significa que essa diferença aqui ela vai dar maior que 0. Se for o contrário, vai dar menor ou igual a 0. Ou igual, né? No caso. Eu estou verificando aqui se a idade 3 ela é a maior. Se for, no caso, a idade 3 é a irmã do meio. Se não for, é a idade 1 que é a irmã do meio. Por quê? O que acontece se esse aqui for verdade, então, se esse aqui for maior que 0, então a idade 3 ela é a irmã do meio. Aqui, eu verifico se a idade 3 é a maior de todas e verifico entre a idade 2 e 1 qual delas é a do meio. A mesma coisa daqui de cima, faço a diferença e verifico se ela é maior que 0. A outra solução é fazendo uma mediana entre as idades, né? Fazendo a média, na verdade, entre as idades. Se eu faço a média entre as idades, eu descubro o número que está no meio de todos esses 3 números, basicamente. Então, se eu faço essa média, eu calculo a idade 3, 1, 2 e 3 e divido por 2. Por 2 não, por 3. Coloquei errado aqui, por 3. E aí eu verifico qual dessas idades está mais próximo da média.
Então, se a idade 3 menos a média for menor ou igual à idade 2 menos a média, então significa que a idade 3 ela está mais próxima da média. Aí depois eu venho ver se isso aqui é verdade, se a idade 3 está mais próxima da média. E verifico ainda se a idade 1 é mais próxima da média que a idade 3. Então, se isso acontecer, que a idade 1 menos a média for menor ou igual à idade 3 menos a média, então a idade 1 é a irmã do meio, porque ela está mais próxima da média. Se não, é a idade 3. Faço isso aqui também para no caso de que isso aqui não for verdade. Se isso, no caso, então, a idade 2 é mais próxima da média que a idade 3. Se não for verdade, então eu vou verificar através da idade 1 qual dos, se é a idade 1 ou 2 que está mais próxima da média. E aí eu faço essas operações. Então, o que acontece é que eu tenho 3 números. E dentre esses 3 números, eu tenho um número que está no meio. Que está mais próximo do meio possível. E aqueles que estão na extremidade. Então, aquele número mais próximo do meio, que é a idade do meio, ele vai ser o escolhido aqui. Então, eu faço essa expressão aqui entre duas idades quaisquer, 3 e 2, e depois eu venho e verifico se isso aqui foi verdade. E através da idade 1, que é a primeira idade que foi escrita, eu vejo, eu desempato, né, entre aspas, para ver quais dela está mais próxima do meio através da idade 1. Nessas duas operações aqui. Bom, deixa eu... Aqui eu sei. Idade. Imprimir, mas não é, a impressão não é a correta, mas para mostrar as duas operações. Exemplos, saída. Seis. Olha, então da versão, né, coloquei impresso versão 1, versão 2, porque é o algoritmo para esse tipo aqui, para esse cálculo aqui, e o algoritmo para esse cálculo aqui. Então, na versão 1, deu o mesmo resultado. Vocês verem. Aqui também o resultado é 7. Vamos para um aqui. 22, 25 e 22. Tem que ser 22, né? Subir um pouquinho aqui. Isso. Digitei certo? Aqui para os dois resultados a gente tem 22. Tudo tá ok. Às vezes, visualizar isso daqui ajuda um pouco para a gente não ficar fazendo isso daqui. Às vezes, você talvez pensar um pouquinho no programa, né, no algoritmo, que mais ou menos ele quer, que é a idade média. Então, isso aqui pode ajudar um pouquinho. Né? Olha bem a diferença entre o que eu fiz aqui para o que eu fiz lá em cima. Então, aqui ficou dessa maneira, né? Eu fiz um cálculo diminuindo os valores, mas aqui eu só verifiquei por meio da média. Então, acaba que fica talvez menos coisas a ser verificado. Tipo aqui, que eu fiz poucas expressões dentro do meu if, por exemplo. Assim, caso aqui eu estou verificando entre com o valor da média e já faço uma expressão aqui em cima. Mas eu posso também usar um if fora e esse valor aqui ele está guardando ou 1 ou 0. Se for verdadeiro, vai ser 1 e vai entrar no if. Se for 0, ele vai sair do if e vai vir para cá. E quando eu tenho, né, quando eu tenho só um comando para ser executado dentro do meu if, eu não preciso colocar o bloquinho, né? Isso. Não preciso fazer isso, mas se eu não quiser, mas se eu quiser fazer, também posso fazer isso. Enfim, as soluções
mais ou menos, que a gente pode fazer. São essas, mas às vezes pode estar em erro ou não, mas a ideia desses exercícios, por meio de explicação de um código aqui, são essas mesmo. Bom, enfim, é isso. Uhum, acabou.